relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. O mestre encontrou-se com os discípulos numa certa noite e pediu para que acendessem uma fogueira, para que pudessem conversar. O caminho espiritual é como o fogo que arde adiante de nós, disse o mestre. Um homem que deseja acendê-lo tem que se conformar com a fumaça desagradável que torna a respiração difícil e arranca lágrimas do rosto. Assim é a reconquista da fé. Entretanto, uma vez o fogo aceso, a fumaça desaparece e as chamas iluminam tudo ao redor, dando-nos calor e calma. Foi aí que um dos discípulos perguntou: e se alguém acendê-la para nós? E se alguém nos ajudar a evitar a fumaça? Então o mestre disse: se alguém fizer isto, é um falso mestre, que pode levar o fogo para onde tiver vontade, ou apagá-lo na hora que quiser. E da mesma forma como não ensinou a acendê-lo, é capaz de deixar todo mundo na escuridão. Meus amores e amoras, não dá para confiar em ninguém, principalmente quando certas pessoas entram na nossa vida e mostram um caminho fácil. Nada nesse mundo é fácil. Agora, quando alguém entra na nossa vida e nos ajuda a aprender a trilhar o caminho da maneira correta, através dos nossos próprios esforços, aí sim, meus amores e amoras, temos que valorizar, nos apegar às coisas boas e seguir em frente. Hoje teremos um relato impressionante, onde nossa escrita e sua vozinha perderam um ente querido para um tenebroso lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Edilza.l. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo no ano de 1980, no interior do Rio Grande do Norte. Na época do relato, GRP, eu estava com 12 anos de idade e estava morando com a minha avózinha, pois a minha mãe tinha ido morar há 2 anos com um cabra que eu não gostava. O nome desse cabra era Nilcinho. Minha mãe ficou gamada nesse cabra e colocou ele dentro da nossa casa. Devido a isso, eu fui morar com a minha avózinha materna. Meu pai, eu não o conheci, GRP. Minha mãe dava para Deus e todo mundo. Eu nunca soube quem era o meu pai. Sabe aquela música? Um tiquinho do Zé, um tiquinho do João, um tiquinho do Mané e um tiquinho do Sebastião. Pois bem, era bem por aí, minha amiga. Então, meu pai e minha mãe sempre foi a minha avó materna, que sempre cuidou de mim e me tornou a mulher que sou hoje. Devo a minha vida à minha avózinha, que era um exemplo de dignidade e força. Bom, um dos cabras que minha mãe se envolveu deu uma casa para ela. E por isso fomos morar nessa casa. Só que a minha mãe largou desse cabra, arrumou muitos outros. E eu até gostava dos outros cabras porque eram bonzinhos. Só que daí ela arrumou esse tal de Nilcinho, que era um demônio. Fedia cachorro molhado. E eu não sei por que a minha mãe resolveu ficar com esse cabra. Era feio, fedido. Eu não conseguia entender. Minha avó dizia que minha mãe tinha ficado com ele porque ele enchia ela de dinheiro. E como minha mãe não prestava, para ela o fedor desse cabra era o de menos.
Bom, GRP, fui vivendo a minha vida com a minha vozinha. Vira e mexe, esse cabra aparecia com a minha mãe na casa da minha avó, mas ele não entrava na casa da minha avó, não. Ficava lá fora, esperando a minha mãe, sentado na beira da casa, já que a casa não tinha muro. Minha avó dizia para minha mãe: larga desse cabra, menina. Você não conhece, não sabe nada sobre ele. Ele apareceu do nada. Pode ser um assassino, um louco. Você não sabe nada sobre ele. Você pode estar correndo perigo de vida. O meu coração de mãe não se engana. Mas a minha mãe, ao ouvir as indagações da minha vozinha, ria da cara da minha avó e dizia: ele me ama, me dá dinheiro, me trata bem. É isso que importa. Bom, GRP, tudo isso aconteceu quando eu tinha uns 10 anos de idade. 2 anos depois, eu completei 12 anos de idade e sempre fui grande para minha idade. E me tornei uma moça muito bonita. Com isso, chamei a atenção do tal Nilson Demônio, que passou a me assediar toda vez que me via. Num certo dia, minha avó, que era rezadeira, foi comigo na vendinha. Eu fiquei sentada num banquinho bem em frente à vendinha, conversando com uma amiga minha. E a minha avó estava me vendo ali da vendinha comprando os mantimentos. Nesse dia, esse cabra se aproximou de mim e me disse: você tá bonita, hein, Edilza? É virgem? Eu acho que você está pronta para ter um marido. Eu posso ser o seu marido, sabia? Eu, chocada, exclamei: prefiro a morte a ser esposa de um monstro fedorento como você. Ele foi certeiro para me dar um tapa na cara, mas a minha avó segurou a mão dele e disse para ele: não rele na minha neta, a menos que você queira morrer. Então o cabra, assustado, olhou para minha avó e disse: sua velha enxerida, quem você pensa que é para falar assim comigo? Então minha avó disse: eu sei o que você é. Ou você acha que não percebi que depois que você chegou aqui sempre tem ataques daquele bicho? O cabra regalou os olhos. E então minha avó continuou: se você sonhar em tocar na minha neta, conto para todos aqui quem é você. Ou você prefere que eu fale agora? Foi aí que o tal Nilcinho exclamou: pois diga, ninguém vai acreditar em você. A minha avó então falou: você acha que não? Eu sou a rezadeira da cidade. A grande maioria vai na minha casa, confiam em mim, precisam da minha ajuda. Aqui o único que não é ninguém é você, um desconhecido que ninguém gosta. Você decide, abra minha boca agora ou você vai embora. O tal Nilson se afastou e disse para minha avó: isso não vai ficar assim, sua afronta vai te custar caro, sua velha maldita. Então minha avó disse para ele: te dou 3 dias para sair da cidade. Após 3 dias vou abrir a minha boca e aí você vai ser caçado. Claro que você dá conta de uma velha como eu, né? Mas será que você dá conta da cidade inteira? Eu acho que não. O cabra foi-se embora. E eu, que estava chorando, sentada, desesperada, fui acolhida pela minha avó, que disse para mim: fique calma, minha filha. Eu não permitirei que ele te faça mal. Quando fomos embora para casa, demos de topo com a minha mãe, que estava esperando a gente chegar. Ela tinha ido nos visitar. Minha avó disse que precisava conversar urgente com a minha mãe. Então entramos para dentro de casa e sentamos no sofá. E foi aí que a minha avó disse para minha mãe tudo que o Nilcinho tinha me dito. A minha mãe ficou chocada e não acreditou. Disse que era mentira minha. E aí a minha avó interveio e disse que ela ouviu ele dizer essas palavras, mas a minha mãe estava cega por aquele homem. Então a minha avó disse para minha mãe: minha filha, preste atenção, eu dei 3 dias para esse cabra ir embora da cidade. Minha mãe na hora exclamou: mas por que a senhora fez isso? Então a minha avó falou: ele é um lobisomem. Minha mãe começou a rir. E a minha avó segurou minha mãe pelos braços e disse, chacoalhando ela: eu não tô brincando, Magda, você está em perigo. Não volte mais para sua casa até ele ir embora. Ele vai matar você. Então a minha mãe disse: a senhora está ficando louca. Foi aí que a minha avó disse para minha mãe: você sabe que às vezes eu tenho sonhos que me trazem revelações. E eu sonhei que você vai aparecer morta no meio da mata, de uma maneira horrível, e vai ser morta por um lobisomem. Então,
A minha mãe virou para minha avó e disse: se isso for verdade, por que é que ele iria me matar? Está comigo há mais de 2 anos. Então a minha avó disse: você não serve mais para ele. Ele quer carne nova. Ele quer a sua filha. Como eu não permiti isso, ele vai tirar a sua vida, para que eu possa sentir a dor da perda. Se você sair da minha casa hoje, não vai voltar mais viva. Então eu te imploro, não vá. Como sua mãe, eu te amo e te peço para não voltar para casa até ele ir embora. E assim você poder ficar livre desse maldito Nilzinho dos infernos. Minha mãe olhou para mim com desprezo. Depois olhou para minha avó e disse: se eu morrer, a culpa é sua, mamãe. Pois foi você que não entregou essa coisa feia. Minha avó deu um tapa na cara da minha mãe e depois disse para ela: seu destino está selado. Eu não carregarei esse fardo. Ele é somente seu. Eu não criei uma filha, criei uma cobra. Isso é culpa do seu finado pai, que enquanto vivo mimou você, não te deu limites. Eu era a mãe ruim, pois eu tentava colocar você no caminho do bem. Mas o que se nasce com o mal na alma não tem cura no corpo físico. Minha mãe cuspiu em mim e cuspiu na minha avó e saiu da nossa casa. Então minha avó disse para mim: durante 3 dias não sairemos de casa, nem mesmo à noite. Vamos rezar e aguardar as notícias. Eu chorei muito, pois o desprezo da minha mãe para mim era algo inadmissível. Para mim, ela estava completamente desequilibrada. Então, eu falei para minha avó: se não era melhor a gente contar tudo pro pessoal ali da cidadezinha e tentar salvar a vida da minha mãe. Mas a minha avó me disse que a única que poderia salvar a vida de si mesma era minha mãe. No entanto, ela não queria e falou que o bicho ia desaparecer e que o destino da minha mãe já tinha sido selado e a minha avó não poderia colocar a minha vida em risco. Bom, GRP, no 3º dia, durante a madrugada, eu acordei por volta de 1h da manhã, com um barulho na minha janela. Meu quarto ficava nos fundos da casa da minha avó. Eu levantei da cama, mas não acendi a luz, e fui espiar na janela. A luz de fora ficava acesa e as persianas da janela estavam abertas, pois estava muito quente naquela madrugada. Então, quando eu olhei pela janela, eu vi um bicho horrendo, olhando para a direção da janela. O bicho estava todo ensanguentado, tinha pelos marrons, olhos amarelos, era muito magro, trazia traços de um ser humano, tinha orelhas pontiagudas, dentes gigantescos, estava sobre 4 patas e não tirava os olhos da janela. Quando eu vi aquilo, eu me apavorei. E quando eu fui gritar, minha avó tampou a minha boca e me arrastou para trás. Ela disse, bem baixinho no meu ouvido: silêncio, minha filha. Meu coração acelerou e parecia que ia sair pela boca. Minha avó começou a rezar bem baixinho. Aquilo se aproximou da janela, deu um soco na janela e depois saiu correndo, pois os cachorros da rua começaram a latir. E quando aquilo correu, minha avó me levou para a sala e disse para mim: você precisa ser forte, tem que ficar calma. Não queria que você visse isso, minha filha. Eu juro por Deus que eu não queria. Mas você viu, e eu quero que você fique calma. E vou rezar para que você se acalme. Minha avó fez as rezas dela e eu fui me acalmando, GRP. Depois ela disse para mim: você disse que ele estava todo ensanguentado. Não é verdade, minha filha? Eu falei: sim, vovó, ele estava. Então, eu vi lágrimas descerem pelos olhos da minha avó. E ela disse para mim: temos que esperar pelo pior. Bom, GRP, o dia amanheceu e após 3 dias, minha avó resolveu ir até a casa da minha mãe. Chegando lá, a porta estava destrancada. Destrancada, GRP, no sentido de não estar fechada com a chave, mas estava encostada. E não tinha nem sinal da minha mãe ou do Nilzinho. Foi aí que a minha avó decidiu conversar com a vizinha e perguntou se ela tinha visto a minha mãe por ali.
A vizinha contou para minha avó que a minha mãe, há 3 dias atrás, tinha conversado com a vizinha e contou que estava indo embora com o tal Nilcinho. E segundo a vizinha, a minha mãe disse que já tinha conversado com a minha avó e ela já sabia da partida dela. Minha avó voltou para casa e mais 3 dias se passaram. E aí sim a notícia chegou. Um sitiante achou o corpo da minha mãe no meio da mata, num estado deplorável. Era visível que um animal tinha matado ela. A polícia foi chamada e chegaram à conclusão que tinha sido uma onça. O Nilcinho desapareceu. Ao lado do corpo da minha mãe estavam os pertences dela. Minha avó ficou inconsolável. Eu mesmo sabendo que minha mãe nunca me amou, fiquei extremamente triste, pois nem eu nem minha avó queríamos isso para minha mãe. Mas o que poderíamos fazer, GRP? Se a minha própria mãe quis continuar com o desgraçado, minha avó vendeu a casa da minha mãe e depois vendeu a casa dela também. E fomos morar em outra cidade. Ela queria garantir que o tal lobisomem não nos acharia facilmente. Para isso, ela não contou para ninguém para onde íamos. E passou um unguento que ela mesma preparou no nosso corpo antes de sairmos dali. Eu não sei o que tinha nesse guento. Eu só sei que era algo meio oleoso e tinha muitas ervas. Segundo a minha avó, isso era para não deixar rastros. Graças a Deus, recomeçamos a nossa vida. A minha avó está bem velhinha, mas ainda é viva. Mora comigo, com meu marido e os meus filhos. O que eu pude te provar, eu te provei. Você também pôde conversar com a minha vozinha, que está totalmente lúcida, graças a Deus. Ela disse a você que o lobisomem tirou a vida da minha mãe, pois a minha mãe não servia mais para ele. E a minha avó não deixou ele me possuir. Então ele queria se vingar? Segundo a minha avó falou para você naquela noite que ele matou a minha mãe, ele foi até a nossa casa para dar a notícia da morte da minha mãe e me deixar traumatizada. Tudo calculado. Minha mãe se envolveu com o cabra errado, GRP. Perdeu a vida e quase acabou com a minha vida. Se não fosse Deus e a minha vozinha, eu não sei o que seria de mim. Minha avó sente a morte da minha mãe até hoje. Afinal, por mais que a minha mãe não sentia amor por nós, ela ainda era a filha da minha vozinha. Mas como minha avó te disse, a escolha foi da minha mãe. E para salvar a minha vida, minha avó faria o possível e o impossível, inclusive dar a própria vida dela para me salvar. Muito obrigado por narrar o relato e pelo sigilo absoluto. Para a gente, o sigilo é primordial. Não sabemos se o Satanás de pelos está vivo ou morto. E, sinceramente, eu não quero saber. Eu quero esquecer tudo o que aconteceu no meu passado, GRP. Eu vivenciei o passado, hoje consigo entender as coisas de uma maneira menor, mas isso me machuca muito. Abraços em você e estendo o abraço também a seus inscritos e inscritas do seu canal. Fiquem com Deus, Edilza.l. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Edilza.l, que muito gentilmente nos enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um resto treva beijos. Meus amores e amoras, muitos inscritos pediram para que eu tirasse algumas dúvidas para vocês com relação a ajudar o canal a crescer através do Pix do canal. O Pix do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão agora é eu, você e os mistérios da escuridão @gmail.com. Tudo junto em letra minúscula, meus amores e amoras. Já repete qual valor eu posso doar para o canal? O valor que vocês quiserem, seja 5 centavos, 10 centavos, R$1, até valores maiores. A ajuda, desde que seja de coração, é muito bem recebida, meus amores e amoras. Doação não se estipula valores. As pessoas doam o que quiser e como quiser, se quiserem e se assim puderem doar. Fique, então, esclarecido para vocês, meus amores e amoras. Prometo que sempre vou estar colocando esse áudio aí nos relatos do canal.
Doem à vontade, para que assim eu possa estar comprando coisas novas para a melhoria do canal, como uma webcam nova, microfone e até mesmo fazer um banner para os fundos aqui quando eu faço a live e deixar assim tudo mais bonito para a visão de vocês. Tudo que seja benéfico ao canal. Fiquem à vontade para fazer a doação. Não esqueçam, o Pix do canal é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com. Tudo junto e sem letra maiúscula. Sempre vai estar fixado no comentário principal e na descrição do canal. É só copiar e colar para realizar o Pix. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto e misturado. Restrava salve carinhoso aos membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fernando Aparecido da Silva, Marcos Souza e Ivete Fagundes. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe o curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, eu vocês Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu, Você, os Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já a vocês, gratidão. Trava salve também para Francineide Souza, Carlos de Curitiba, Nilce do Lago, Cláudio Botelho, Glaidson Rodrigues, Edilaine Paulino, Maria do Socorro Silva, Lair Moraes, Evaldo Ribas, Conceição Badaro, Minas Gerais, Eduardo Nascimento, Maria Aparecida, Elizabeth Mino, Sandra Almeida de Mendonça, André Luiz Rocha, Ulisses Vieira de Melo, Joiciene Santos, Silmara Santos, Andréia Lima, Luciana Mendes, Newton Franzon, Davi Souza, Hermília Eustáquio da Silva, Gisele Silva, Joanete Rocha, Shirza Fallon, Ana Cláudia do Rio de Janeiro. O grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, suas lindas filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Tiva do Milkshake, Elias André e seu filho lindo Elis André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã,
Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida. Jaqueline Majesques, de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido e seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda. Cici das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um hash Treva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.